Você já parou para pensar o que se passa na cabeça deles? Parece difícil estudar coisas tão subjetivas quanto as emoções, mas nesse vídeo iremos te mostrar como pesquisadores têm estudado estresse, motivação e emoção no âmbito da pesquisa científica. Para ajudar a explicar isso para você, conversamos com um professor e pesquisador referência na área, o Gal Richter-Levin, e agora vocês vão ver um pedacinho da entrevista com ele. So to begin with, could you please just give our audience a short introduction about your work and yourself? So I'm Gal Richter-Levin. I'm a professor of behavioral neuroscience at the University of Haifa, and I've been working on animal models of psychiatric disorders associated with exposure to stress and trauma, like post-traumatic stress disorder, depression. This led me also to work on individual differences in the response of the regular population to stress and the attempt to cope, and to work on resilience, because in fact there's a lot of resilience. Most people actually show some level of resilience, which is important to understand and maybe also enhance. So you have studied both physical and psychosocial stressors. How do you experimentally induce these types of stress in the lab, and what different information do they provide about stress-related behaviors? So one thing that is important to remember when you work with an animal model is that we use models that are as close as possible to humans. For example, a rat that we are working on is a social animal. These animals have quite a lot of similarity in levels of behavior, but they are not humans. So this means that we have things that we can learn. The brains are very similar. These are mammals. These are highly developed mammals, actually. The brain has a lot of similarities to our brain, but it's not a human being. And this means that in order to really study human-related questions in such an animal, you need to devote the time to understand the issues you want to understand in humans, the questions that you want to figure out in humans. You need to think about which of these questions could be relevant to ask in the animal model. Not every question is translated to a good model. And then you also need to know the animals, because you need to use the natural structure of the social behavior, of the mating behavior, etc., of the animals, and not to try to impose on them human standards, right? So you need to know both sides, the animals, the humans, and you need to think, where do they meet well? If you do that, you have a good model that you can study. If you forget to do that, you may kind of work on things that may not be relevant to what you try to model. Como o Gal comentou no vídeo, esses estudos são muito realizados em modelos animais. Porém, temos que nos atentar quando iremos translacionar esse tipo de estudo para os humanos. Então é por isso que nesse vídeo iremos te mostrar como esses estudos são facilmente realizados nos humanos. Uma das formas de se avaliar o estresse em laboratório é dosando o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Esse hormônio é liberado pelas nossas glândulas adrenais, que ficam aqui, em cima dos nossos rins, e ele proporciona aporte energético para o nosso corpo. Por isso, ele participa de diversos processos biológicos, como, por exemplo, durante a atividade física, quando a gente acorda. Mas, no contexto do estresse, ele é a principal resposta neuroendócrina que o nosso corpo tem para enfrentar situações estressantes. Então, a típica situação de luta ou fuga. Então, basicamente, ele é liberado para proporcionar energia para o nosso corpo, para nós conseguirmos enfrentar essa situação estressante, que a gente pode ter que correr, lutar, fugir. Então, ele é muito importante nesse contexto. Por isso, em laboratório, nós costumamos dosá-lo. Uma
Uma das formas de simular uma situação estressante em laboratório é colocar o nosso participante para passar por uma situação aversiva, como, por exemplo, falar em público. Ou então, algum estímulo aversivo físico, como ficar com a mão dentro de uma bacia com gelo por um período de tempo. Enfim, depois que a situação estressante passar, depois de um tempo, aproximadamente uns 30 minutos, nós vamos dosar o cortisol livre na saliva da pessoa, utilizando um tubinho de salivete. Aqui dentro tem um algodão que a pessoa vai colocar na boca, vai ficar uns minutos com ele, depois nós vamos colher o algodão e vamos fazer a extração do cortisol e vamos dosá-lo. Se a situação foi realmente estressante ou alguma coisa do tipo, a expectativa é que o cortisol esteja aumentado. Outra análise que é possível realizarmos é avaliar a condutância da pele, ou também chamada de resposta galvânica. A condutância da pele é uma alteração nas propriedades físicas da pele. A gente fala física e se assusta, mas fica tranquilo que é bem facinho de entender. Que são causadas frente a alterações emocionais ou fisiológicas. Ela é consequência da ativação das glândulas sudoríparas frente a situações emocionais intensas, estressantes e basicamente vão aumentar a sua produção de suor. Quando o suor é liberado, ele contém água e íons, como sódio e potássio, e isso vai diminuir a resistência da sua pele, aumentando a condutibilidade elétrica. E é exatamente isso que a gente vai medir. Então aqui a gente trouxe uma representação de como é o aparelho que mede a condutância da pele. Aqui em cima a gente vai colocar uma imagem de como ele realmente é e basicamente como que ele vai funcionar. A gente vai colocar 2 eletrodos, um em cada dedo, que vão ser responsáveis por analisar a passagem elétrica da sua mão, já que as glândulas sudoríparas dessa região são facilmente alteradas a partir de situações de estresse. Então, a partir disso, dessa condutância, a gente vai conseguir prever as respostas emocionais causadas sem que a pessoa precise autorrelatar o que ela está sentindo, o que é algo muito positivo. E é importante salientar que a nossa pele naturalmente tem uma condutância base, mas o que interessa aqui pra gente é analisar a condutância que se altera frente a essas situações. Outra medida que pode ser influenciada pelo estresse é a frequência cardíaca, que corresponde ao número de vezes que o coração bate por minuto. E embora exista uma média global para representar essa normalidade da frequência cardíaca, esse valor pode ser influenciado por diversos fatores, sendo assim específico para cada pessoa, dependendo da idade, do sexo, da estatura, do peso, da presença ou não de problemas cardiovasculares e da realização ou não de atividades físicas ao longo da vida. Além disso, a frequência cardíaca normal é variável ao longo do dia, porque ela é influenciada por fatores como alimentação, sono e a presença ou não de atividade física nesse dia. Nesse trabalho, nós damos atenção para a variável emoção e estresse, que também influencia na frequência cardíaca. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a frequência cardíaca normal de um adulto em vigília, ou seja, quando está acordado, mas sem praticar atividades físicas, é de 60 a 80 batimentos por minuto. Existem diversas exceções, mas, de forma geral, uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto é considerada uma taquicardia, podendo ser resultado de situações fisiológicas do organismo, ou seja, normais do corpo, como estresse, ansiedade, febre, fortes emoções, entre outros fatores. Existem muitas formas de medir a frequência cardíaca. Uma delas é por meio do eletrocardiograma, que vai avaliar a atividade elétrica desse órgão. Assim, é possível ver se há alguma alteração cardíaca. Como obter o aparelho responsável pelo exame do eletrocardiograma seria muito difícil, nós optamos por uma ferramenta mais fácil, que é o relógio de pulso, para fazer essa medida da frequência cardíaca. Apesar de ser uma forma menos precisa, ela é útil para fins didáticos. Para isso, avaliamos a frequência cardíaca de 2 alunas desse projeto, expostas a uma situação de estresse. A apresentação do seminário de bioquímica. Nessa situação, há toda uma pressão sobre as meninas. Será que a apresentação ficou boa? Será que os colegas estão gostando e entendendo a aula? Será que estou apresentando de uma forma boa e legal? Logo, toda essa situação é estressante e altera a frequência cardíaca.
Podemos confirmar tal fato por meio da medição da frequência cardíaca utilizando o relógio 20 minutos antes da apresentação, no momento da apresentação e 20 minutos após a finalização do trabalho. Avaliamos que, inicialmente, esse valor de frequência cardíaca encontrava-se dentro da faixa de normalidade, entre 70 e 80 batimentos cardíacos. Ao longo da apresentação, esse valor foi aumentando progressivamente até alcançar 140 batimentos por minuto. Por fim, esse valor diminui e volta à faixa da normalidade. Nós esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a entender que medir o estresse e emoções não é nada simples. Todas as técnicas que trouxemos aqui no vídeo são indiretas e refletem o estado do indivíduo apenas no momento do teste. Mas ainda assim elas são muito úteis para a gente entender como na prática da pesquisa a ciência constrói a ponte entre o corpo e a mente. Quem sabe com o avanço das técnicas e metodologias, a gente não vem aqui gravar outro vídeo para vocês explicando elas. Muito obrigada pela sua atenção! Este vídeo foi realizado por alunos da Biomedicina e professores do Departamento de Psicobiologia, Unifesp Campus São Paulo.